mulher, tuas mulheres e os teus filhos contigo. Entre tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, e porá os conservos vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme as suas espécies, de todos os répteis da terra conforme as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, junta-te para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor Deus assim mandou. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Papai amado, neste momento te dou graça, glorifico o seu nome, por me permitir, Senhor, ministrar a sua palavra, Senhor. Aqui está a sua igreja, o seu povo. Usa-me, Senhor, como instrumento em suas mãos para falar o que o seu povo precisa ouvir. Fale conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Pode tomar vossos assentos, dando glória e aleluia. Glória a Deus. Amados, no versículo de número 11, a Bíblia nos fala que o Senhor olha para a terra, e eis que a terra estava corrompida, a terra estava cheia de violência, cheia de iniquidade, enfim, a terra estava tomada pelo pecado. O interessante dentro desse versículo que eu vejo é que o versículo de número 12 diz que estava diante a face do Senhor. Sabe o que me intriga nesse texto? É que o texto não falou que estava diante a face do homem, não, estava diante a face do Senhor corrompida. O que me leva a pensar, lendo esse texto, é que para o homem estava tudo bem. O pecado, o homem já tinha se acostumado com o pecado, o homem já tinha se acostumado com a prostituição, com aquilo que havia corrompido o homem. Para o homem estava tudo bem, estava normal, a ponto que a Bíblia Sagrada nos relata que dava-se em casamento e se casava. Para o homem estava tudo bem, mas diante a face do Senhor, a terra estava corrompida. Me lembra os dias de hoje, nós vemos o mundo como ele está corrompido, mas muitos já se acostumaram, já se adaptaram com o pecado que está do lado de fora, e tudo que acontece de mal nós falamos é normal, é coisa do século 21, mas diante a face de Deus, isto é abominação, isto é pecado. A terra está corrompida. Desta maneira, Deus olha do alto e sublime trono, olha para a terra e vê Noé e fala: Noé, eu vou acabar com todo este pecado, eu vou acabar com tudo. Noé, constrói uma arca. Esta arca você vai fazer do jeito que eu te mandar, Noé. Você constrói a arca, porque tudo que tem fôlego de vida na terra, eu vou acabar com todo este pecado, e só vai se salvar aqueles que entrar na arca. E o que eu vejo nesse texto, Deus dando para Noé conforme o jeito que ele queria que se fizesse a arca, dando todos os parâmetros para a construção da arca. Deus fala: Noé, faça a arca de madeira de gofer, de 300 côvados de comprimento a farás, 50 côvados de largura e 30 côvados a sua altura. Sabe o que eu vejo, amado? Deus dando aqui alguns parâmetros para Noé. Se nós pegarmos este côvado, alguns estudiosos, teólogos, existe uma pequena discussão. Alguns dizem que um côvado nesse texto tem 45 centímetros, outros afirmam que tem 60 centímetros, mas vamos trabalhar com a medida menor, 45 centímetros, no das 300 côvados, 135 metros de comprimento a arca tinha. A arca tinha 50 côvados de largura, ou seja, 22 metros e meio de largura, e ela tinha também 13 metros e meio de sua altura. Ou seja, pensa comigo, a arca nesse texto, ela tipifica, ela representa, ela demonstra, ela aponta para a igreja, estrutura física a igreja, assim como Noé representa o pastor da igreja, os seus filhos e as suas esposas representam o corpo de obreiro da igreja, e os animais representam a nave da igreja. Não se escandaliza com essa afirmação, porque até mesmo o Espírito Santo de Deus está sendo representado por um animal, pelo povo do Senhor. E quando Noé fala, Deus fala para Noé: faz a arca desse tamanho. Pensa comigo, pensa numa igreja deste porte, uma enorme igreja que cabe tranquilamente 10.000
de construção civil, de engenharia, vai saber que tem alguma coisa fora de esquadro. Um monumento desse tamanho, só com uma janela de 45 centímetros. E eu comecei a questionar a Deus, e Deus me mostrou algumas verdades, porque na arca só tinha uma janela. Simplesmente, amado, é para que todos que estivessem dentro da arca pudessem olhar para um só lugar. Aonde? Para cima. Sabe por quê, meu amado? Porque quem está dentro da arca do Senhor não deve olhar para a direita, não deve olhar para a esquerda. Você que está dentro da arca, só tem um lugar que você deve olhar, é para cima, porque o salmista diz: eleva os meus olhos ao monte. Ei, meu irmão, quem eleva, olha para cima. Sabe por que ele eleva os olhos ao monte? É porque dirá que virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, para de andar de cabeça baixa. O seu negócio é andar de cabeça para cima, porque aqueles que estão na arca só tem que olhar para cima, meu irmão. O seu alvo é Jesus Cristo de Nazaré. E a Sagrada nos fala da história de Pedro. Pedro, uma certa feita, estava no barquinho, e lá vem Jesus andando sobre as águas. Pedro